Olá, pré-pinautas! Vamos começar a nossa jornada para iniciar os nossos trabalhos. Então, só para que vocês vejam aí, se o mundo está girando, é porque nós teremos a nossa aula de geografia. Nós iremos trabalhar a questão da estrutura geológica mundial. Sempre cai alguma coisa na prova a respeito disso aí. Bom, tudo começou no Big Bang, né? E aí o planeta Terra leva um tempo para fazer, né, a sua formação. Não é de imediato, leva milhões e milhões de anos. E aí nós vamos estudar geologia, é a ciência que estuda a Terra quanto à sua origem, composição, estrutura, evolução, por meio de entendimento de processos internos e externos, responsável por suas transformações. Professor, o planeta já está pronto? Não, ele está em constante transformação. Vamos estudar um pouco de geomorfologia, né? É a ciência que estuda a origem, a estrutura das formas do relevo, né? A formação de elementos da superfície terrestre é identificada pela natureza das rochas, pelo clima e por fatores endógenos e exógenos. O que são fatores endógenos e o que são fatores exógenos? Iremos estudar. E a geofísica estuda a estrutura interna da Terra, a dinâmica dos fluidos geológicos, né, o magma, as interações entre a Terra e o espaço. Bom, quando a gente estuda a Terra, né, a Terra ela é igual uma cebola, vamos dizer assim, né? Então ela tem camadas, primeiro a crosta, depois o manto, a crosta onde boa parte nós vivemos, né? Sentimos. O manto também tem uma, vamos dizer, uma importância, né? Principalmente pela dinâmica da deriva continental, terremotos, vulcanismo, tsunami. E aí a parte mais interna, né? Que nós não temos acesso, o núcleo externo e o núcleo interno. O que é interessante você saber, principalmente do núcleo interno, é que ele é o responsável, principalmente, pela formação do campo magnético da Terra, aquele campo que nos protege dos raios solares, porque se não tivesse esse campo magnético, com certeza a vida como nós conhecemos, não existiria. E aí os cientistas separaram, né, essas cascas, essas separações. Primeiramente, né, a gente vê aqui, ó, o manto, você vê assim, a profundidade, né, 2.900 quilômetros, depois até 5.000 quilômetros, o núcleo externo, né, essa parte aqui, ó. Então, e depois vem abaixo de 5.000 quilômetros, né, o núcleo interno. O pessoal divide em áreas, né? Então o núcleo externo e interno passa a se chamar endosfera. Depois a parte do manto, né? E do manto, parte aqui do manto superior, né? A mesosfera. E temos aqui uma camada, a astenosfera. Está aqui, a astenosfera é uma camada do manto terrestre que se localiza entre a litosfera e a mesosfera. Mas o que é a litosfera? Caramba, professor, o que é a litosfera? Né? A gente vai ver a litosfera é a parte da crosta mais a parte do manto superior, né? Onde as derivas, a crosta desliza.
é uma zona menos rígida que a litosfera, né? A astenosfera, e é responsável por equilibrar as placas tectônicas. A existência da astenosfera foi evidenciada através do estudo do comportamento das ondas sísmicas, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? A gente vai ver como é que isso surgiu. Vou colocar tudo aqui. Então, a crosta terrestre é a camada externa do planeta, né? Imagine você quando vai fazer, pega um ovo, né? Tem ali a casca, seria a casca. E dentro do ovo, quando você bota para cozinhar, ele vai se transformando. Né? E aí tem os agentes internos ou endógenos. Então, endógenos quer dizer agentes internos que acontecem no interior da Terra. É o tectonismo, nossa, quase que não saiu. Vulcanismo, movimentos epirogênicos, são movimentos verticais lentos que ocorrem na crosta terrestre, né? Às vezes em função do vulcanismo e do tectonismo. Movimentos orogênicos, choque das placas tectônicas que resulta na formação de montanhas. Então, tudo que acontece dentro da Terra são agentes internos. Então, aliás, tudo que acontece dentro da Terra são agentes internos, são chamados de endógenos. E os agentes externos, os exógenos, aí a gente coloca aqui o intemperismo, que é o desgaste e decomposição das rochas por vários fatores. A erosão é o transporte do material desgastado pelo intemperismo, certo? Então tá lá a rocha, a gente vai ver o que é intemperismo, né? A chuva, a água bate ali, né? Acaba fazendo um desgaste na rocha, o físico, químico, biológico, e aqueles sedimentos vão sendo transportados. É a erosão. E a sedimentação, é onde eles vão ficar depositados. Isso tudo são os agentes exógenos, de fora da crosta, certo? De fora da crosta. Isso tem que ficar bem arraigado dentro de vocês, essa é a ideia. Então, agentes internos são endógenos e agentes externos são exógenos. Agentes internos, né? Como nós vimos, temos aqui o tectonismo, que é um fenômeno que está relacionado ao movimento das placas presentes na litosfera. Tá? A gente vai ver o que é uma litosfera. Então temos os movimentos transformantes, as placas ficam paralelas, causam muitos terremotos, tipo falha de San Andreas, lá em Los Angeles. As placas divergentes, que elas se separam, e aí eu destaco a mesoceânica, e a convergente. A convergente sempre está associado a grandes cadeias de montanhas e vulcões. Então, aqui a gente pode verificar, né, principalmente os movimentos, né, da crosta. Ela sempre está em movimento. Lógico que esse movimento ele não é uma coisa visível para a gente que tem uma permanência pequena aqui no planeta, né? Essas coisas acontecem com o passar dos anos de forma bem lenta, e aí com milhões de anos elas vão transformando o relevo. A outra é o vulcanismo, né, que é um fenômeno geológico que ocorre quando o magma do interior da Terra extravasa para a superfície. O magma que chega à superfície é chamado de lava, e ele altera toda a dinâmica da superfície. Tem a Islândia. A Islândia ela está com o seu território aumentando através
de vulcanismo, né? Cada vez mais vai ganhando território. Lógico que não é muitos quilômetros, mas vai aumentando. Então, só para vocês terem ideia como é que funciona essa dinâmica, né? Tem a câmara de magma. Quando vai acontecer uma erupção, chega a lateral da montanha, ela até incha, né? Se for uma erupção muito forte. Agora, são endógenos, são do interior da Terra, tanto o tectonismo como o vulcanismo. Movimentos epirogênicos é quando esse movimento, em virtude aí das placas principalmente, elevam o relevo, né, a crosta. Então, epirogênicos, de cima para baixo, né, e está interligado com o movimento tectônico. Então, é onde forma as planícies, os planaltos, chapadas, né, a crosta ela fica variando conforme as ações internas que ocorrem no seu interior. Movimentos orogênicos, orogênese, são movimentos tectônicos horizontais, certo? Que ocorrem entre placas tectônicas, são responsáveis pela formação de cadeias de montanha. Então tem uma placa que é menos densa, né? Aliás, é mais densa do que uma, ela desce, mas aí ela enruga aquela parte que ficou superior, né? Formando cadeias de montanhas e também vulcões, porque sempre sobe um bolsão de magma que sai como lava nos vulcões. Então, tanto a epirogênese como os movimentos orogênicos tem que guardar. São assim, agentes endógenos, certo? O movimento orogênico, né, tem um sentido horizontal, então ele acaba dobrando o relevo. Faça uma experiência, pega assim uma toalha e mão esquerda, mão direita. Aí você finge que a mão esquerda é a placa mais densa. Aí você vai fazendo o movimento. O que vai acontecer? O pano vai se enrugar. É simples assim. Agora a gente vai ver os agentes externos, exógenos, né? Esses agentes exógenos são, a gente já viu, responsável pela erosão, que é o desgaste, e a sedimentação, que é a deposição. E eles têm, né, uma missão, né, de modelar as formas do relevo, eles que fazem isso. Exemplo assim, de agentes exógenos: a água do mar, né, chuva, né, acaba tendo esse efeito, né? As águas que batem nos rochedos, né? Tem até um ditado popular, né? Os ventos que transportam as partículas, pode formar dunas, desenhos terrestres em várias formas, né? Aqui está a taça, né? O gelo ele conduz muito sedimento, ele também é responsável por moldar o relevo. Intemperismo, que é a degradação das rochas, ele pode ser físico, pode ser químico ou biológico, e a própria ação humana, né? A ação antrópica, né? O homem quer fazer uma ponte, tira um relevo ou rebaixa o relevo, né? Então tem essa capacidade. Então são exemplos de agentes exógenos. Eras geológicas não tem caído na prova, mas assim, pelo menos
eu acredito que nós temos que saber certas coisas, né? A era que nós estamos na era Cenozoica, no período Quaternário, no Holoceno, certo? O Holoceno, que é o período da formação das civilizações e que estamos nesse exato momento. Vocês verificam que a nossa participação nesse planeta hoje é ínfima, né? Estamos há pouco tempo, né? Se a gente considerar que o surgimento do Homem sapiens é no Pleistoceno, 1,6 bilhões de anos atrás, se a gente pegar todo o histórico, nós temos uma participação muito pequena. Então, assim, vamos Cenozoica, era Cenozoica, período Quaternário, época Holoceno. Então, estamos na época do Holoceno. Isso é importante a gente. Tipos de intemperismo, né? Já falei, pode ser físico, químico e biológico. Tá aqui a rocha, né? A ação da água, né? As rochas é o que fica de frente com a atmosfera, então, e aí começa a decomposição, né? Começa a ter uma transformação, ter vida, e de acordo com o seu desgaste, ela vai se transformando, né? Então aqui, ó, leito rochoso começa a se desintegrar, matéria orgânica facilita a sua desintegração, já começa a ter um intemperismo químico, forma-se horizontes, né? Com vegetação, a parte que ainda está para se degradar. Então o solo vai se transformando até ele se desenvolver de uma forma mais madura. Tem um conceito bom, né? Tudo isso aqui, essa transformação, se chama pedogênese, que é a formação e transformação do solo. Também é bom a gente ter esse conceito da pedogênese. Quando o cara falar, né, com pedogênese, aí você já sabe, né, que depende do tipo de intemperismo, está ocorrendo a formação e a transformação do solo. Aí depende dos agentes que estão sendo influenciadores. Intemperismo físico, então nós temos intemperismo, né? Temos o físico, o químico e o biológico. Temperismo físico é aquele assim, a água atua diretamente, vai desagregando, vai levando principalmente, né, a parte mais frágil ou, né, dependendo da estrutura química da rocha, ele vai levando. Acontece muito no nosso Nordeste brasileiro, né? Que aí, em virtude da variação, né, o clima acaba tendo um intemperismo físico mais atuante, né? Muito calor, né? Então é interessante. Mas aí, aqui você vê a água, o gelo também consegue ter aqui a sua atuação no intemperismo físico. O intemperismo químico, né, é quando a ação, né, decompõe os minerais, né, e transforma a rocha que era de um tipo em outro tipo de rocha. Né? Pode ser, a água é uma das principais causas, principalmente no clima quente e úmido, né? Muito quente, muita chuva, há um processo de desagregação química. Sai alguns componentes e se forma outro tipo de rocha. Então, o intemperismo químico ele tem essa capacidade, ele atua,
no desgaste, retira componentes químicos e a rocha se transforma em outra. No físico, não. No físico é só sedimentação. A rocha continua a mesma, certo? No intemperismo biológico, há um desgaste da rocha, mas muito em virtude dos seres vivos, né? Do micro-organismo. Há uma decomposição química da rocha, mas a rocha se mantém com sua estrutura e através dos componentes biológicos, a rocha vai se desintegrando, certo? E com isso tudo, né, eu já tinha mostrado, tem um perfil, né? Esse aqui é interessante porque sempre cai na prova, né, o perfil do solo. Né? Então nós temos aqui a camada superior, camada O, aonde tem bastante atividades biológicas. Depois a camada A, né? Primeiro, horizonte mineral do solo mais escuro por conter mais humo, né? Mais nutrientes. A camada B, o horizonte formado por partes bastante desagregadas da rocha-mãe, estando abaixo do horizonte A. Então, até aqui, se esse terreno tiver o O e A, vai ser excelente para questões da agropecuária. Das camadas subsuperficiais, aí já tem um emprego mais mineralógico, certo? A camada C é quando começa a rocha a se desagregar e a rocha-mãe que ainda não sofreu nenhuma alteração, certo? Então, um grande exemplo está aqui. Então, essa área preta é uma área, né, que a gente chama aqui de A. Temos aqui a área superficial, o O, e aqui, né, já a gente vê que ainda não tem a questão biológica. Essa terra roxa ou terra preta é onde os nutrientes estão cada vez mais misturado junto com a rocha, né, que já está totalmente desagregada. Então, bom para plantar, fazer atividades agropecuárias como a agricultura. Bom, tipos de rochas é interessante vocês saberem porque rochas sedimentares são aquelas rochas do sedimento, né? Vai sendo transportado, principalmente pela água ou pelo vento, e eles vão parar em algum lugar. Essas rochas, né, pode ser arenito, calcário, são as duas representantes que caem na prova. Tem as rochas ígneas, que são as magmáticas, são formadas a partir do resfriamento e solidificação do magma, aquele que sai, né, do vulcão, aí se transforma em rochas. Grande parte é granito e a outra é o basalto, né? São rochas com uma durabilidade muito grande. Temos aqui as rochas metamórficas. Que são rochas metamórficas? São as rochas ígneas ou as rochas sedimentares de que de alguma forma, naquele movimento da crosta, eles retornam para o interior da crosta e sofrem grandes pressões. E aí se transformam em outro tipo de rocha. Então temos aqui o mármore que se origina do calcário. Então temos aqui o calcário, que é uma rocha sedimentar, ela naquelas transformações do relevo entra novamente, está vendo aqui, ó, rochas sedimentares, entra novamente no interior do solo, sofre muita pressão e depois aflora com outro tipo de característica química. A mesma coisa são as rochas ígneas, que saem, depois retornam, sofrem muita temperatura e pressão e retornam
com outras características. É interessante, né? Aqui está maior, aqui dá para ver bem essa questão das rochas que sofrem, né, as transformações. Então tá aqui, a sedimentar calcário, né, que é uma rocha porosa, frágil, depois se transforma em mármore. Outra rocha sedimentar, arenito, se transforma em quartzito. Né? O argilito se transforma em xito. Uma rocha ígnea, que é o granito, né? Que é uma rocha bem resistente, se transforma em gneiss quando sofre a metamorfose. Vamos lá, pessoal. Derivas e tectônicas de placas. Nós sabemos que os nossos continentes, durante um período de milhões de anos, eles flutuam, né, pela superfície do planeta. Né? Hoje nós temos essa configuração e que está em constante transformação. O conceito de deriva continental, ela foi defendida por esse geofísico, né, Alfred Wegener, porque ele chegou à conclusão, né, pegou os mapas na época, isso a gente está falando de 1912, e verificou que existia tipo um encaixe, né, da América do Sul na África, junto com a Europa, com a costa da África e o continente americano. Lógico que nesse período não tinha satélite, não tinha nada. Muitas pessoas, né, chamaram ele de doido, tudo. E isso só foi confirmado pós Segunda Guerra Mundial, né? A questão da deriva continental, em que existiam placas que ficavam flutuando sobre o planeta. Né? Então, assim, às vezes o camarada tem a ideia, ele não conseguiu provar, mas pós Segunda Guerra Mundial, com os sonares, né, com toda a tecnologia voltada para a guerra e que depois foi voltado para o setor privado, pesquisa, ficou provado que ele realmente estava certo quase 30 anos antes. E aí nós temos todo o movimento, né? Então aqui, ó, tem a placa, né, a deriva meso-oceânica, que ela se afasta. A gente verifica que o Brasil está no meio da placa. Isso nos dá uma segurança muito grande, que a gente não sofre muito as questões das derivas continentais, né, das placas tectônicas, principalmente questões de terremotos, de tsunamis. Mas em compensação, aqui nas costas da costa oeste do continente sul-americano, né, aqui Chile, Peru, temos um encontro de placas, né? E aí temos aqui a cadeia de montanhas dos Andes, temos regiões que são afetadas por terremotos. A mesma coisa é essa região aqui do Pacífico, né? Conhecido como Círculo de Fogo, onde temos as placas que se encontram. Onde sempre tem placa que se encontra, com certeza vamos encontrar grandes cadeias de montanhas e atividades de vulcanismo ou de terremoto, certo? É interessante vocês sempre saberem que aonde tem as placas que se encontram. Então cai muito na prova aqui a placa de Nazca com a placa sul-americana, as placas divergentes aqui, principalmente aqui de Los Angeles, as placas aqui do Himalaia. Na Europa também nós temos o encontro de placas. Vamos dar uma olhadinha, né? Então eu sempre coloquei aqui onde tem cadeias de montanha, onde tem vulcões, temos a questão, né, das movimentações, né, convergente
daqui a Cordilheira dos Andes, falhas transformantes, onde elas se movimentam de forma paralelas à falha de San Andreas, lá em Los Angeles, Estados Unidos, e a dorsal mesoatlântica, né, que está se separando. Então temos aqui algumas características importantes que eu peço que vocês leiam com calma para que tenham o conhecimento. Novamente eu coloco aqui a estrutura da Terra, né, onde tem montanhas. Você veja aqui, onde tem encontros de placas, temos aqui sempre cadeias de montanhas grandes, né? Então temos aqui as montanhas rochosas, cordilheiras. Na África temos a cadeia do Atlas, na Europa os Alpes, Cordilheira do Himalaia, são as mais conhecidas. E aí tem os dobramentos, né? Todos esses que eu falei são dobramentos modernos, né? Que tem. O que são dobramentos modernos? Lógico que tem milhões de anos, mas dentro aqueles períodos, daquelas fases geológicas, são os mais novos, até porque eles estão ocorrendo atualmente. Né? Cada vez a cordilheiras aumenta, o Himalaia aumenta. Por que não aumenta muito? Porque tem as questões dos agentes exógenos, intemperismo, erosão, certo? Que acabam diminuindo ou segurando, né, o crescimento desses dobramentos modernos. No Brasil não tem dobramentos modernos, temos dobramentos antigos, como os Montes Apalaches, que fica aqui nessa região, né? São regiões já meio de placa, né? Temos aqui a Serra do Mar, também, que já foi muito alta, mas muito, não existia nem vida direito, né? E já foi desgastado pelo tempo. Então são dobramentos antigos. Dobramentos modernos são esses que estão em desenvolvimentos, né? Principalmente em virtude dos movimentos tectônicos. Os Alpes, os Andes, montanhas rochosas, o Atlas e o Himalaia. É interessante aqui que os dobramentos modernos são fruto, né, das placas convergentes. Né? A placa mais densa vai para o fundo e a placa menos densa fica sobre a superfície e ela é enrugada. Então a formação de dobramentos é isso aí. São áreas de grandes altitudes, áreas de instabilidade sísmica, né? Então muitos terremotos, são áreas de vulcanismo e são áreas de falhas geológicas também. Então todos os dobramentos modernos importantes no mundo. Né? Aqui está os Apalaches, mas os Apalaches não é dobramento moderno, aqui está errado, podemos tirar. Tá? Pirineus, Atlas, Alpes, Cárpatos, né? Que fica aqui na região da Turquia, Himalaia, Andes e montanhas rochosas. O Brasil não tem dobramentos modernos, porque o Brasil está no meio da placa, né? Todo o seu relevo já foi desgastado pelos vários processos de agentes, tanto exógenos como os endógenos. E aí o relevo do Brasil. Primeiramente, nós temos uma classificação do Haroldo de Azevedo. Isso aqui, mais ou menos década de 50. Ele separa 8 unidades, né? O Planalto das Guianas, a planície amazônica com a bacia do Rio Amazônico, o Planalto Central, planície do Pantanal, Planalto Atlântico e o Planalto Meridional. Né? Aí aqui pega aqui a planície do Pampa. É uma visão mais... Foi o primeiro trabalho realizado na década de 50. Depois, na década de 60 e 70, tem a classificação do Absaber. Ele já teve
uma pesquisa mais específica, você vê que já tem mais planícies. Então, nos dois, né, existiam só dois tipos de relevo, ou planalto ou planície, certo? E aí, hoje, em termos de relevo brasileiro, as unidades morfoestruturais do Brasil é do Jurandir Royce. Ele separa em depressões, planícies e planaltos. Então, vários levantamentos, um levantamento mais específico, né, sobre o relevo brasileiro. Só para que vocês possam ter a ideia de como é o relevo, então pega-se daqui, da ponta aqui de Roraima até o interior do Pará, vocês vejam que, né, tem aqui a parte que é planalto, depois vai a depressão amazônica, tem um planalto da Amazônia com a sua, né, tipo uma planície, depressão e planalto. Vocês viram que a depressão são regiões que ficam entre planaltos. Tem a área alta e aí tem um decréscimo de altitude. E as planícies são as regiões mais baixas mesmo. Então aqui o 2, pegando aqui do Maranhão, indo até Pernambuco, você vê que são regiões já bem desgastadas, né? Depressão, sertanejo, Planalto da Borborema e já cai aqui na planície Oceano Atlântico. Inclusive, para vocês saberem, né, um dos motivos aonde tem o sertão é porque a massa tropical, essa massa aqui que vem equatorial atlântica, ela fica muito retida aqui no Planalto da Borborema e não deixando a umidade passar para cá. Isso é um dos motivos do sertão nordestino. E o 3, que passa mais ou menos ali parte do Planalto Central, aí a gente vê que já tem uma variação diferente. E aí, qual foram os critérios, né, que ele utilizou? Então, planaltos, depressões e planícies. Planaltos, superfícies acima de 300 metros, com predomínio de erosão. Então, tem aí o Planalto da Borborema, Planalto, Chapadas da Bacia do Paraguai. Depressões, áreas rebaixadas entre planaltos formados por erosão. Então, as depressões, a grande maioria delas estão nas regiões de planalto. E as planícies são áreas planas com menos de 100 metros, né? Principalmente aqui próximo ao nosso litoral, né? As planícies, aqui Pantanal, a bacia do rio Amazonas. Então, só para vocês terem uma ideia sobre, né, como é feito o trabalho do relevo. Planalto, depressões e planícies. Então, novamente aqui a depressão, dá para ver que está dentro do Planalto e aí tem uma região de baixa altitude, certo? E aqui a planície, propriamente dito, são áreas muito baixas, mais próximas, né, do nível do mar. E vamos para alguns exercícios que é interessante, que é até da apostila, né? O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. As rochas que se encontram esses fósseis são magmáticas, pois a ação dos vulcões causou a maioria das extinções desses animais já conhecida ao longo da história terrestre. A gente verifica que os fósseis estão numa região que estão sedimentados, né? Opa, já dei uma resposta já. Sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com o restante dos sedimentos. Magmáticas são aquelas rochas que saem no movimento da erupção, né? Sai como lava. Então não são magmáticas, são sedimentares. Então a gente já sabe que são sedimentares. Vamos ver a letra D. Sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão dessa área representada. Qual que vocês marcariam? A ou D?
Atenção. Trrr, pum. Então, é a letra B, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com o restante sedimento, quer dizer, sedimentados e, no caso, mineralizados, né? Esses litificados. Então, é a letra B. Uma questão muito interessante. Aí nós temos a 4, também do Enem, né? O terremoto de 8,8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudança significativa no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste. Buenos Aires moveu-se 2,5 centímetros para o oeste. Você vê que são movimentos pequenos, né? Enquanto Santiago, mais próximo do local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste/sudeste. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente, 13,4 centímetros e 8,8 centímetros, respectivamente. No texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão encontrados em áreas vulcânicas, onde o material magmático se eleva formando cordilheiras. Né? Eles estão bem próximos ali do encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana, né? Sendo que a placa de Nazca ela que faz a subducção, ela que entra para o manto. Uma boa resposta. Vamos ver as outras. Faixas costeiras onde o assoalho oceânico recebe sedimentos provocando tsunamis. Não é tsunamis que a gente está falando, escala Richter é terremoto. Estreitas faixas de intensidade sísmica no contato das placas tectônicas, próxima a dobramentos modernos. Escudos cristalinos. Escudos cristalinos são dos planaltos, já é de uma região que não sofre tectonismo, vulcanismo, é um relevo mais desgastado pelos processos erosivos, tá? Onde as rochas são submetidas aos processos de intemperismo com alterações bruscas de temperatura. Áreas de bacias sedimentares antigas. Áreas de bacias sedimentares antigas tem uma certa... o relevo ou solo não sofre sobre vulcanismo, esse tipo de atividade. E aí a gente fica, né, sedimentos não, entre A e a C. Qual que vocês marcariam? Atenção, né? Áreas vulcânicas onde o material magmático se eleva, formando cordilheira. Esses aqui são os vulcões. A gente está falando de terremoto. Terremoto são as subducções. Então, são estreitas faixas de intensidade sísmica no contato das placas. As placas se movem e aí faz os terremotos, que são próximas a dobramentos modernos. Tá? Então, cuidado, né? É bom saber o conceito, né? Onde o material magmático é a lava. Né? A gente não está falando de vulcão, a gente está falando de terremoto, certo? Outra questão também muito legal, a 8, a colisão entre uma placa continental e uma oceânica provocará a subducção desta última sobre a placa continental, que é exemplo dos arcos e ilhas. Produzirá um arco magmático na borda do continente, composto por rochas vulcânicas, acompanhado de deformações e metamorfismo, tanto de rochas pré-existentes como parte das rochas formadas nos processos. Qual feição fisiográfica é gerada pelo processo tectônico apresentado? Então, planícies abissais, planaltos cristalinos,
depressões absolutas, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Então, subducção de placas, a gente já não vamos nem perder muito tempo, né? Nós já sabemos que são dobramentos modernos. Agora, treinamento, né, específico, falando sobre o mesmo problema lá do terremoto do Chile. Tá? Em 27 de fevereiro de 2010, lembro muito bem disso, o Chile sofreu um terremoto de 8,8 graus na escala Richter. Esse país encontra-se em uma extensa faixa da costa oeste da América do Sul. A causa desse e de outros terremotos deve-se ao fato de o Chile estar situado na porção central da placa tectônica sul-americana? Não, o Chile está na porção oeste, já na porção final, na borda ocidental da placa tectônica sul-americana, junto à Cordilheira dos Andes, dobramento moderno formado por movimentos orogenéticos. Né? Temos a orogênese e a epirogênese. A orogênese são movimentos internos, não é isso? No limite ocidental da placa tectônica do Pacífico. Não, a gente está no limite ocidental da placa sul-americana. O limite ocidental da placa tectônica fica no Oceano Pacífico, zona de grande intensidade de movimentos orogenéticos. Então a C a gente já corta. No limite oriental da placa tectônica sul-americana. Limite oriental da placa tectônica sul-americana é onde está a placa divergente, né? Onde na dorsal meso-oceânica. Então também não é. No limite ocidental da placa tectônica de Nazca, é aquela que entra debaixo da sul-americana. Limite ocidental da placa tectônica de Nazca fica mais para o Pacífico, certo? Então essa aqui fica a letra B, na borda ocidental da placa sul-americana, junto à Cordilheira dos Andes. Certo? Dobramento moderno formado pelos movimentos orogenéticos. Então, você vê que você tem que saber o conceito, tem que saber onde que fica o Chile, tem que saber, né, que são placas convergentes. Isso tudo é importante. O 2. Movimentos tectônicos, que é o tectonismo, importantes agentes internos modeladores da superfície terrestre, são resultantes de forças que atuam na crosta terrestre. Quando o tectonismo é causado por uma pressão horizontal exercida pelo choque de placas tectônicas, produzindo dobras, né? Então ele produz dobras. Ele é denominado epirogênese, intemperismo físico, vulcanismo, orogênese ou intemperismo químico. Intemperismo é o desgaste da rocha, então a gente corta. Aí qual é o nome dessa ação em que ele modela a superfície, tá? Então, é a orogênese, vem de dentro, ele enruga, né? A placa desce, uma placa desce e a que fica em cima fica enrugada, né? Então, a orogênese. A epirogênese é aquela que ela sobe de forma vertical, certo? Meia dúzia. As transgressões e as regressões marinhas são resultantes de grandes mudanças climáticas globais e muitas vezes do movimento denominado as transgressões, regressões marinhas, né? Quando o relevo ele sobe, então há uma regressão. Quando ele desce, há uma transgressão, a água invade. Isso é fruto de quê? Então, aí sim, é da hiperogênese, que são os movimentos verticais, tanto para cima como para baixo. Outra,
também você vê que as questões da SpaceX, elas são fáceis, né? Você vai perder muito tempo lendo aqui, né? Após uma aula de geografia, um professor lembra da obra Viagem ao Centro da Terra, que é um filme bacana, tem um filme antigo, tem um filme novo, escrita por Júlio Verne em meados do século XIX. Neste livro, Verne faz seus personagens descerem ao centro do planeta, através de uma cratera vulcânica na Islândia. A Islândia tem, dentro do seu território, a dorsal meso-oceânica. Contudo, o professor explica que, do ponto de vista científico e considerando-se a tecnologia disponível, tal viagem seria inviável. Após apresentar esses fatos, ele solicita aos alunos justificativas para tal impossibilidade. Os alunos apresentaram as seguintes ideias. Ana, seres humanos não suportariam a elevada pressão no interior da Terra. Então, a gente sabe que a região do manto, do núcleo, é muito densa. Então, a Ana está certa, verdadeiro. João, se a Ana está certa, nós temos a letra A, temos a letra C e temos a letra E. Vamos ver se o João está certo. Apesar de o manto oferecer condições ambientais favoráveis à vida humana, seria necessário transpor a grande espessura da crosta terrestre. Essa informação está falsa, que apesar do manto oferecer condições ambientais favoráveis, o manto não oferece. Agora, ele está certo que seria necessário transpor a grande espessura da crosta, que são 90 quilômetros, quase 100 quilômetros, dependendo do local. É muito grande, né? Então, falso. Então, a letra A não é mais. Então, nós temos a letra C e a letra E. Vamos ver a Andréia. Apesar de a cratera vulcânica comunicar-se com o núcleo, este apresenta-se totalmente fluido. A Andréia, está certo ou está errada? O que vocês acham? Vamos ver? Né? É falso. A cratera vulcânica ela não se comunica com o núcleo, né? Porque está no manto superior. Né? Então está errado. Agora, realmente se apresenta de forma. A cratera vulcânica ela está na crosta, né? Não se apresenta de forma fluida também. Então, a Andréia, cadê? Ana e André, a C também está errada. E vamos ver, as altas temperaturas no interior da Terra impediriam o homem de atingir o núcleo do planeta. É verdadeiro, a gente não tem tecnologia para isso. Então, fica a letra E. Viu como é fácil, né? Mas dá trabalho. E aí a outra questão da SpaceX, né? Um professor de geografia, ao iniciar sua aula sobre o continente europeu, apresentou o seguinte mapa aos alunos. Né? Então está aqui o mapa gigante. Vamos ver aqui. Após a observação do mapa, o professor pediu para a classe levantar diferentes informações relacionadas a 2 países europeus e suas respectivas capitais, assinaladas no mapa. Certo? Analise as alternativas abaixo e marque a opção correta. Apesar de localizada na zona temperada boreal, Atenas apresenta clima mediterrâneo, ao passo que Dublin está na zona de influência do clima temperado oceânico. A gente tem que saber onde fica Atenas, né? Atenas aqui, Grécia, né? Banhada pelo mar Mediterrâneo, e Dublin, capital da Irlanda. Então está aqui, nessa área aqui, certo? Tá vendo aqui onde está o vermelhinho? Dublin aqui. Tá certo ou tá errado, gente? Então, o trópico de Câncer está passando mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos por aqui. E aí a gente chega aqui
verdadeiro. É uma zona temperada boreal, né? Boreal porque na parte sul, né? Do hemisfério, aliás, última forma, do hemisfério norte. As duas capitais estão situadas em zona de estabilidade tectônica. Atenas, né, a gente viu que existe uma atividade tectônica, né, da placa africana com a placa europeia. Atenas, ok, mas Dublin não. Então, isso é falso. Dublin localiza-se no hemisfério ocidental, enquanto a capital grega encontra-se no hemisfério oriental. A gente tem que lembrar que o meridiano de Greenwich passa aqui no Reino Unido, né? Não sei aonde exatamente, mas é aqui, o Reino Unido está aqui. Então, o Oriente está para cá e o Ocidente está para cá. Então, vamos ver o que ele fala. Dublin está localiza-se no hemisfério ocidental, né? Ocidental, e enquanto a Grécia, a capital grega, Atenas, encontra no hemisfério oriental. Então, tá certo. Eu sei que nós não estudamos isso, né? Mas tanto a Grécia como a Irlanda não integram o espaço Schengen. O espaço Schengen é um espaço da União Europeia, dos países que são da União Europeia, onde eles têm livre acesso, aqueles países que são da União Europeia, eles têm livre acesso, eles podem transitar, podem trabalhar, estudar, né, nesses países. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, a Grécia não pertence ao espaço Schengen, né? A Irlanda sim, mas a Grécia não. Então está falso. Então nós temos o 1 verdadeiro e o 3 verdadeiro. Tá? Então está correto. E aí, gente, a gente chega no final dessa aula, né? O rapazinho aqui fazendo a sua barra. E o que eu falo para vocês? Prepinautas, disciplina hoje, vitória amanhã. Até a próxima aula.